lá, gente. Cortou um pouquinho. Vamos lá? Vamos para a nossa última aula e gostaria de agradecer o comprometimento de vocês. Teve muita gente me mandando, Pró, eu tô fazendo, Pró, eu consegui isso, eu tô muito feliz, isso é muito gratificante para o professor. E eu agora vou dar uma noção para vocês de cálculo de medicamento. Tudo parte da regra dos 3. Relação entre grandezas proporcionais. A regra de 3 permite de forma simples estruturar o problema obtendo uma solução, que neste caso é a prescrição determinada. Importante observar que a regra de 3 só se faz necessária quando não conseguimos resolver o problema de maneira direta. Exemplo: eu tenho ampolas de dipirona com 2 ml de solução. Quantas ml tenho em 3 ampolas? Isso às vezes é básico. Forma direta: 2 ml em uma vezes 3 ampolas, deu 6 ml nas 3 ampolas. Se eu for fazer a regra de 3, uma ampola tem 2 ml. 3 ampolas vão ter quanto? Aí você coloca na mesma fileira ampola embaixo de ampola e ml embaixo de ml. E aí você faz 1 vezes x é igual a 2 vezes 3 e x é igual a 6 ml. Eu não entendo fazer isso. Por isso que eu explico as duas formas, tanto porque a maioria das vezes a gente faz esse cálculo mental e não faz a regra de 3. Eu gosto de explicar as duas formas, quem não entender a regra de 3 não tem problema. Eu só estou mostrando alguns cálculos que nós fazemos no hospital, tá? Fiquem tranquilos. Equivalência. Lembrem que 1 grama equivale a 1000 miligramas. 1 ml equivale a 20 gotas. Nunca esqueça. 1 ml equivale a 20 gotas, tá? Microgotas a gente trabalha muito mais com criança do que com adulto. O cálculo de gotejamento. O médico passou um soro para 6 horas. Eu não abro como eu quero. Existe um cálculo para eu saber quantas gotas tem que cair no minuto. E eu vou abrindo e contando aquelas gotas ali, olhando pro relógio, para ter uma noção de quanto ela vai cair. Porque assim, quando eu tô com acesso calibroso, o ideal é que ele fique hidrolisado. Porque se ele não ficar hidrolisado, vai haver coágulos e eu vou perder aquele acesso. Então, se o médico passa um soro de 6 em 6 horas, é porque ele tem que estar hidrolisado às 6 às 6 horas. Não é porque ele tem que passar um tempo sem estar hidrolisado, sem estar com soro, tá bom? A bomba de fusão é um grande auxílio, porque a gente coloca ali, coloca o valor da ml, coloca a hora, ela já calcula e vai colocando direitinho. E quando acaba, ela apita, tá? Ela já faz o cálculo pra gente. Que cálculo é esse que essa bomba já faz pra gente? Vamos olhar agora. O cálculo de gotejamento. Quando é gotas por minuto, não é microgotas. Microgotas a gente trabalha muito com criança. É o volume sobre o tempo vezes 3. E quando é microgotas por minuto, é o volume sobre o tempo. Então, é uma fórmula, tem que gravar. Então, o volume, o médico prescreveu um tempo de 6 horas. Ele prescreveu de 6 em 6 horas 500 ml. Então, 500 em cima, embaixo 6 vezes 3. Quando é que dá 6 vezes 3? 18. Então, 500 dividido por 18, você vai ter a quantidade de gotas por minuto que deve cair. E quando você faz V sobre T, você só bota só o volume dividido pelo tempo, no caso do nosso exemplo, 500 dividido por 6, você já vai ter microgotas por minuto que ela deve cair. Mas aí vai dar um número maior. Por quê? Porque a diferença da gota para microgota é o aparelho. A gota, ela sai igual o nosso equipo. O aparelho de microgota, quer ver um aparelho que é como microgota? A bureta. Quem já viu uma bureta em pediatria, que ela sai, poucas gotas. Ele é menor, o calibre da saída das gotas é menor, tá? O cálculo. Quantas gotas deverão correr em 1 minuto para administrar 1000 ml de soro glicosado, SSG, soro glicosado a 5%, de 6 em 6 horas. Então, o médico passou 1000 ml de soro glicosado de 6 em 6 horas. Então, eu vou ter
dois sorinhos glicosados de 500 que eu vou ter que usar de 6 em 6 horas. Mas eu não vou fazer o cálculo com 500, eu faço o cálculo com o total que o médico quer, que é 1.000 em 6 horas. Aí eu vou botar V sobre T vezes 3. O volume é quanto? 1.000 dividido pelo tempo, que é 6 horas, vezes 3. Que 6 vezes 3 deu 18. E 1.000 dividido por 18 dá 55,5. A gente aproxima para 56 gotas por minuto. Então, em 1 minuto, que é os ponteiros ali, ó, dos segundos, a gente conta até ele fazer a voltinha toda, tem que cair 56 gotas. Então, eu vou fazendo aproximadamente uma média para cair 56 gotas em 1 minuto, tá? E sempre usamos a regra do arredondamento. Não se preocupe que depois de cada explicação vem um exercíciozinho para vocês praticarem, tá? Quantas microgotas? Lá a pergunta foi gota, aqui é microgota. Quantas microgotas deverão correr em 1 minuto para administrar 300 ml de soro fisiológico a 0,9% em 4 horas? Então, a gente bota o número de microgotas por minuto que a gente vai saber. O volume sobre T. O volume foi 300 e a hora foi 4. 300 dividido por 4 deu 75. Então, são 75 microgotas por minuto, tá? O cálculo de gotejamento para a gente gravar, tá? De gotas por minuto. O que mudou? O outro era V sobre T vezes 3. E esse aqui tá diferente do que a gente aprendeu lá. Porque lá o tempo sempre era em hora, em 6 em 6 horas, em 8 em 8 horas. Mas quando o médico pedia em minuto? Quando o médico pedia em minuto, 90 minutos, 30 minutos, 180 minutos. Quando ele pedia em minuto, o cálculo é esse. De gotas é V vezes 20 sobre T. E microgotas, V vezes 60 sobre T. Tem que gravar. De hora, tem 2 fórmulas para gota e microgota. E de minutos, tem 2 fórmulas para gota e microgota, tá? Volta, assiste de novo, anota no caderno para gravar, tá bom? Mas vai dar tudo certo. Devemos administrar 100 ml de bicarbonato de sódio a 100% em 30 minutos. Então, são 100 ml em 30 minutos. Quantas gotas? Então, eu vou para a fórmula de gota. V vezes 20 sobre T. V é o volume, 100 ml. Vezes 20, que já tem na fórmula, sobre o tempo, que o tempo foram 30 minutos. 100 vezes 20 deu 2.000, que dividido por 30 deu 66,6, que a gente arredonda para 67 gotas por minuto, tá? Cálculo de gotejamento. Lembrar sempre que uma gota equivale a 3 microgotas. Então, eu já achei quanto é que seria em gota. Eu preciso fazer o cálculo para saber como é também em microgota? Não, se você já achou o valor de gota, tanto da fórmula de minuto como da fórmula de hora, se você multiplicar por 3, você já tem o valor se fosse o cálculo feito por microgota, tá? Fique tranquilos, tá bom? Agora aí tá um deverzinho A, B, C, D e E para vocês praticarem. Escrevam no caderno, façam com calma, pausem a explicação, voltem para o início, gravem as fórmulas, que nós temos essa semana toda para isso. Quem se organizou, fez tudo direitinho, fez as atividades, leu, entendeu a primeira parte, agora está com a cabeça fresca para a gente vir para essa segunda parte, tá bom? Dúvidas, eu estou sempre aqui. Vamos praticar mais um pouquinho aí também. Lembre que a primeira aqui é calcule o número de gotas por minuto, tá? E tudo, aí tem hora e tem minutos as perguntas. Então, você vai calcular a fórmula de gota para hora, para minuto. Já o daqui é calcular microgotas. Aí tá tudo em hora, tá bom? A fórmula de microgotas, tá bom? E aí você resolve essas questões.
Agora vamos para o cálculo de administração. Foram prescritos 500 miligramas via oral de Keflex em 6 horas. Quantas ml devemos administrar? Aí o primeiro passo é olhar o frasco da Keflex. Aí eu vou lá olhar o frasco e verifico que a quantidade de soluto por ml nesse caso está descrito lá. Porque às vezes, o que acontece, Por que a senhora está colocando isso aí? Às vezes acontece que o médico passa via oral comprimido. Só que a gente não tem. A gente tem diluído, a gente tem como essa situação aí. Aí a gente vê lá no frasco e está dizendo que cada 5 ml tem 250 miligramas de soluto. A gente nem precisava fazer a fórmula. Pô, o médico passou 500 miligramas de Keflex. Só que aqui está dizendo que 5 ml equivale a 250 miligramas. Eu vou botar 2 copinhos de 5, porque vai chegar nas 500 miligramas que o médico quer. Então, muitas das vezes isso a gente tem que fazer, mas isso a gente já faz no automático quando a gente está na prática. Mas quem não está na prática, olha lá, 500 miligramas, olha para o negócio líquido, que tanto no medicamento tem dizendo 250 miligramas a cada 5 ml, como tem o valor total embaixo. Aí o povo só olha o valor total do frasco. E o que eu faço? Porque não tem a informação. Então, se você for lá, embaixo do nome do medicamento, tem dizendo quanto é 250 miligramas por 5 ml. Aí você já sabe o que fazer, tá? Tem a fórmula ali embaixo, a regra dos 3 para quem gosta de cálculo matemático. Mas para quem não gosta, tem dificuldade em matemática, se usar a lógica, já vai conseguir compreender. Exemplo 2. Devemos administrar 250 miligramas de Novamin intramuscular, de 12 em 12 horas. Temos a clínica ampola de 2 ml. Porque assim, você tem que entender assim, intramuscular não pode ser comprimido. O médico passou a miligrama, 250. Para lá eu fui ler aquela ampola pequenininha, tá lá dizendo que tem 2 ml com 500 miligramas. Então, naquela ampola pequenininha lá, ela tem 2 ml no total. E lá tá dizendo que tem 500 miligramas de Novamin. Mas o médico quer que eu dê só 250. O que é que eu vou fazer? Vou dar metade. Porque 500 vai ser eu dar a ampola toda, eu não vou dar a ampola toda. Eu vou dar metade da ampola intramuscular, sem diluir nem nada, porque é dentro do músculo. Eu vou dar metade da ampola. Entenderam a lógica? Vou lá, quebro a ampola e retiro só a metade. A fórmula aí é só para quem gosta de matemática, como sempre eu estou explicando, tá? O exemplo 3. Devemos administrar 200 miligramas de cefalin endovenoso, de 6 em 6 horas. Temos na clínica um frasco ampola de 1 grama. Como proceder? Repare. 1 grama equivale a 1000 miligramas. Entendam, não esqueçam disso. O médico só quer 200 miligramas, ele não pediu grama, ele pediu miligrama. Aí o povo vai lá olhar 1 grama, já pensou se o povo botasse 200 gramas, pegasse 200 frascos para fazer no paciente, vai matar. Então, entenda, o médico prescreveu 200 miligramas para dar na veia, você vai diluir e dar na veia. Geralmente, quando é diluição assim na veia, eu diluo, dependendo do antibiótico, eu diluo naquele sorinho de 100, ou diluo na seringa de 10, dependendo do antibiótico e se ele já está em uso de soro. No caso aqui, diluiu numa seringa de 10. Aí ele quer 200 miligramas, gente. Eu não vou pegar esse pó todo de 1 grama e dar, porque 1 grama equivale a 1000 miligramas. Então, eu vou pegar esse pó, que é 1000 miligramas, vou diluir ele. Diluo. E veja a quantidade de ml que eu vou precisar. Eu diluo ele todo em 10 ml. Diluo ele todo, porque para 10 fica fácil para eu fazer cálculo. Por quê, Pro? Porque, 1 grama é 1000 miligramas. Se é 1000 miligramas, aí eu faço 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Então, nessas 10 ml tem 1000. Cada ml tem 100. O médico pediu 200, eu só vou dar 2 ml. Se ele pedisse 300, 3 ml. Se ele pedisse 400, 4 ml. Diluo para uma forma mais prática para mim. Mas essas 2 ml eu vou dar pura no paciente, na veia? Não. Aí eu vou lá no soro, com minhas 2 ml já certinha para ser meus 200 e puxo mais soro
e vou lá e aplico na veia do paciente, tá? Então, são coisas lógicas que a gente vai fazendo. Lembre que 1 grama são 1000 miligramas, 1 grama são 1000 miligramas. E para quem gosta de cálculo, tá aí a regra dos 3, tá? O que eu ia falar? Tem coisas que para quem não tá na área fica difícil. Não se preocupe, que na parte prática vocês vão conseguir observar isso de uma forma mais fácil, tá bom? De uma forma mais fácil. Foram prescritos 5 miligramas de garamicina endovenoso, de 12 em 12 horas, diluídos em 20 ml de soro glicosado a 5%. Temos na clínica apenas uma ampola de 1 ml. Então, o que é que o médico quer? O médico quer que você dê garamicina, 5 miligramas de garamicina e dilua no soro glicosado e dê ao paciente. Só que a garamicina que eu tenho no hospital, ela tem 40 miligramas em 1 ml. Eu não vou pegar essa 1 ml para dar no meu paciente. Não vou mesmo, porque tem 40 e o médico só prescreveu 5. Eu não vou poder dividir 1 ml em ml pequenininhas para poder dar no meu paciente. Por quê, Pro? Porque, gente, no caso, o meu paciente, eu não tenho seringa para puxar isso. Pro, 5 miligramas de 40 miligramas. 40 miligramas é 1 ml. Para eu puxar 5 miligramas, eu vou puxar 0, tanto. Não tem como puxar 0, tanto na seringa. Então, eu vou ter que pegar essa 1 ml, diluir ela um pouquinho em água destilada, para aumentar esse volume. No caso aí, ele pegou 7 ml de água e 1 ml da garamicina que tinha no hospital, que tem 40 miligramas dentro dela. Por que ele fez para 8? Porque para 8 para ele fica mais prático. Por que, Pro? Porque, preste atenção, 40 miligramas agora vai estar em 8 ml, porque ele pegou 7 ml de água destilada, mais 1 ml da garamicina que tem lá no hospital. Ele pegou a garamicina do hospital, que tem 1 ml, puxou mais 7 ml de água destilada, aquela seringuinha pequenininha, para fazer diluição de medicamento. Ficou com 8. Por quê? Porque ele não é burro. Se 40 miligramas agora está em 8 e eu só vou precisar de 5 miligramas, ele logo lembrou que 5 vezes 8 é 40. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então, a cada mlzinha vai ter 5 miligramas. E se o médico só quer 5 miligramas, eu só vou puxar 1 ml disso aí, tá? Então, a gente sempre dilui para a forma mais prática. Essa 1 ml, a gente vai jogar no soro glicosado que o médico pediu, nas 20 ml de soro glicosado a 5%, tá? Que ele pediu que desse a garamicina com o soro glicosado a 20 ml, ele sendo a 5%. Aí tem um outro exemplo, foram prescritos 7 miligramas de Novamin em 12 em 12 horas. Na clínica, nós temos uma ampola de 2 ml, que ela tem 100 miligramas. Poxa, tem 100 e o médico pediu 7. Eu vou ter que diluir. No caso aí, ele diluiu para 10. Ele pegou 8 ml de água destilada, puxou as 2 ml da Novamin, da ampola de Novamin, aí totalizou 10 ml. E nós sabemos que nesse frasco tem 100 miligramas. Então, no lugar de ter 100 miligramas a cada 2 ml, agora vai ter 100 miligramas em 10. Porque foram 7 de água destilada que eu puxei, mais as 2 ml que eu quebrei a seringa e coloquei eu quebrei a ampola e coloquei dentro da seringa. Então, dentro da minha seringa eu tenho 8 ml de água destilada, mais 2 da ampola, totalizando 10 ml. Só que o médico só quer 7 miligramas. E ali eu tenho 100 miligramas. Então, eu vou puxar só 0,7. Porque se eu puxar 1 ml, eu vou estar puxando 10. Se eu puxar 2, eu vou estar puxando 20. E aí, eu vou puxar 0,7 na seringa de 3. Eu tenho como fazer isso, tá bom? Aqui, Plasio. Foi prescrito Plasio, 1/3 da ampola de Plasio endovenoso. E na clínica nós temos
uma ampola de 2 ml, pô, 1/3 de 2 e vai ficar um número quebrado, tá? Então, a gente pode diluir para ficar fácil. Eu vou pegar essas 2 ml de Plasil, vou botar mais 1 ml de água destilada, aquele frasquinho pequenininho, vai dar 3. E aí, dividido para 3, que ele só quer 1/3 disso, ele quer dividir para 3, eu dou 1 ml. Então, para ficar fácil, porque se eu pegar uma ampola de 2 ml e dividir para 3, para dar de Plasil no paciente vai ser complicado. Aí eu boto mais 1 ml de água destilada e fica fácil para eu administrar. E são procedimentos que a gente faz para fazer com que o nosso trabalho fique mais fácil. Nem todo mundo vai gravar todos os medicamentos, nem todo mundo vai gravar todas as diluições. Dependendo do lugar onde vocês trabalharem, tem certos medicamentos que outros lugares já não têm. Então, fiquem tranquilos. São coisas que a gente aprende no nosso exercício laboral e cada local trabalha com uma quantidade de medicamentos e o uso de alguns medicamentos. E cada médico geralmente trabalha com seus padrões. Às vezes a gente tem vários medicamentos, mas a gente brinca, vem doutor não sei quem. Ele só dá isso, 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 isso. Pode pegar a boa quantidade disso aí, porque hoje só vai rolar isso. A gente brinca assim. Então, cada médico tem seus medicamentos que ele mais utiliza, tá bom? Aqui, foram prescritos 120 miligramas de Targocid, uma vez ao dia. Só que a gente tem na clínica 200 miligramas. Poxa. O médico prescreveu 120, mas nós só temos 200. O que ele fez? Ele pegou e diluiu essas 200 para 5. Para saber quanto de 120 a gente tem que tirar, tá? Ele diluiu. Por que para ele diluir 200 para 5? Porque ele sabia em cada ml ia ter quanto. Vamos lá? Ai, meu Deus, ele vai ter quanto? Se a gente for usar a lógica, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Mas é 200, então. 40, 80, 120, 160, 200. Então, cada ml vai ter 40. Como o médico pediu 120, então vamos lá. 40, 80, 120, totalizando 3 ml. Vancomicina. Foi prescrito vancomicina 16 miligramas em 10 ml. E de soro glicosado. Então, ele quer que pegue 16 miligramas de vancomicina e dilua em 10 ml de soro glicosado. Temos o frasco de 500 miligramas. Sempre acontece isso, gente. Principalmente em criança. A gente tem aquele frasco de 500 miligramas, só que é só 16 miligramas que é para usar. No caso aí, ele diluiu em 5 ml de água destilada. Então, se 500 miligramas, agora estaria em 5 ml. Então, cada ml equivale a 100, tá? 100, 200, 300, 400, 500 miligramas, tá? Aí, ele tirou as primeiras 100, que deu 1 ml. Então, 1 ml equivale a 100. Mas o médico pediu foi 16. Então, ele teve que diluir de novo as 100. Só que agora ele diluiu para 10. Ele pegou essa única ml primeiro. Olha o que ele fez. Ele pegou, diluiu em 5 ml todo o frasquinho ali. Depois, ele descartou e ficou só com 1 ml, que equivale a 100. Ele pegou essa 1 ml de dentro da seringa, que agora equivale a 100 miligramas, e puxou mais 10 ml dentro dela. 9 ml, perdão, dentro dela de água destilada para totalizar 10. Para que isso, Pro? Para agora ele conseguir tirar 16 miligramas, porque cada ml agora vai ficar valendo 1. E a 5 ml valendo 1, ele pode puxar 1,6 ml e ter as 16 gramas que o médico quer. Não é fácil. Viu? E com as 100 miligramas para 10, cada ml vai valer 10, não vai valer 1. A Pro falou errado, me perdoe. Porque aí vai ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, cada ml vai valer 10. Aí, se ele puxar 1, ele já tem 10. E se ele puxar mais 0,6 da segunda, ele tem as 16 miligramas. Então, ele diluiu aí 2 vezes para conseguir fazer o que o médico queria. Então, quem gostar de pediatria, tem que gostar de sair, viu?
tá? Agora tem um pouquinho aí para vocês praticarem, de alguns exercícios para vocês praticarem. Por favor, calcule, tá? Tentem fazer, tentem entender, dê pause, tentem fazer e vamos praticar que vocês vão conseguir, tá? Eu vou dar até aqui, lá para frente tem cálculo de transformar soro glicosado em soro fisiológico, mas é um padrão mais para enfermeiros, tá? Que nós fazemos, vocês estão acostumados a só colocar glicose no soro. Não é assim, existe todo um cálculo, são 5 cálculos para a gente conseguir fazer essa transformação exata, tá? Nada na vida é fácil, mas até aí tá o suficiente para vocês. Tentem fazer, compreendam e depois, quem sabe, eu ensino transformar soro glicosado em soro fisiológico. Eu amo matemática. Antes de ser enfermeira, eu fazia contabilidade na UNEB, só que eu tranquei. Porque matemática tá em tudo, viu? Gostem, façam por amor, voltem, assistam de novo, entendam e vocês serão muito bem-sucedidos. Um beijo da Pro, ficarei com saudades e foi muito bom dar farmacologia a vocês, tá bom? Tchau, tchau!